Bom, pessoal, tem dia que a internet não quer ajudar e eu também não vou ficar aqui me matando, não, né? Quer dizer, a gente sabe que quais são as condições, né, que a gente tem, assim, as características assim que a gente tem para poder fazer o melhor trabalho possível e a gente faz na força né, daquilo que a gente consegue, daquilo que a gente está determinado a fazer. Então, mesmo que as circunstâncias hoje, não sei o que está acontecendo aqui com a internet, está bem ruim, travou já 2, 3 vezes, tive que religar o computador, não conseguimos fazer a gravação ao vivo, então não tem problema, vamos gravar para vocês essa aula que eu acho que é muito importante, principalmente para quem vai fazer a prova discursiva agora, feita pela Fundação Getúlio Vargas. Então, eu vou conterar essa aula para quem vai fazer a prova da Cefaz Minas Gerais e, é claro, você que vai fazer a Receita Federal do Brasil, por favor, dê uma olhadinha nessa aula também, porque eu creio que ela vai ajudar você também, porque muitos dos detalhes que nós vimos agora na prova da Cefaz Minas Gerais vão aparecer na sua prova e vamos ver como é que vai aparecer, tá bom? Então, essa aula são dicas essenciais que eu considero analisando o edital da Cefaz Minas Gerais discursiva. A gente está com a turma aberta da Cefaz discursiva para Minas Gerais. Nós estamos com a turma aberta da Cefaz discursiva para a Receita Federal. Eu creio que a prova da Receita Federal vai ter prova discursiva. E não é bom, não adianta você querer, a princípio, estudar em cima da hora, em cima da risca, achar que dá para estudar dessa forma, porque eu vou falar uma coisa para você com toda sinceridade. Não dá. A gente tem acompanhado os alunos, né? Nós temos preparado os alunos para a prova discursiva já há alguns anos, né? Desde 2011, o Tudão tem ajudado o pessoal na prova discursiva, né? Inclusive em recursos de prova e tudo mais. Só que na última prova da Cefaz Bahia, nós realmente bombamos, né? Então, entre os casos práticos que nós colocamos ali dentro das nossas discursivas hipotéticas, nós matamos a questão da prova. Então, o pessoal ficou muito feliz em ter conseguido ali, né, um resultado excelente de poder treinar a discursiva da prova antes, né? Então, foi corrigido, o pessoal falou que a prova, as questões estavam no nível hard, porque a princípio eles achavam que a prova ia vir mais light, não veio light, veio pesada, e aí o pessoal detonou, foram bem na prova. Teve alguns colegas, inclusive, se você quiser me seguir aí, você me segue no canal do Instagram, você vai ver que tem colegas aí que passaram na Cefaz Bahia e que a princípio estão elogiando aí o nosso curso de discursivas, tá bom? Então, vamos lá pensar juntos a respeito da situação? Então, eu vou lá com você na telinha para poder trazer informações importantes a respeito do que é, né, o nosso treinamento para discursivas, tá bom? Então tá lá. Discursiva Cefaz Minas Gerais, professor Wilson Cortez, professor Tudão. Você que não me conhece, né, sou capitão-tenente engenheiro naval pela Escola Naval do Rio de Janeiro, engenheiro naval pela USP, Universidade Politécnica de São Paulo, e sou bacharel em Direito também pela Universidade Metodista de Piracicaba, especialista em Direito e Legislação dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado, né? Sou auditor fiscal da Receita Estadual, né? Auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo há 24 agora anos, trabalho na Delegacia Regional Tributária de Campinas. Você me encontra aí no blog Tutudão e nas redes sociais, no Insta, no Face e no YouTube, né? No canal que você está ouvindo agora, para você poder nos encontrar, manda um direct, manda uma mensagem lá que a gente está sempre disposto a poder ajudá-los. Então, vamos falar a respeito da discursiva. Então, eu vou lá direto no edital do pessoal que vai fazer a prova agora, em janeiro de 2023, a prova de auditor fiscal da Receita do Estado de Minas Gerais. Então, o que acontece nessa prova? Primeira característica, concurso público para o cargo de auditor fiscal da Receita do Estado, a FRE, será realizado mediante aplicação de 2 provas escritas objetivas, então tem a P1 e a P2, com 130 questões, e uma prova escrita discursiva, e olha só, com 4 questões, ambas as provas objetivas e discursivas de caráter eliminatório e classificatório. Primeira característica, então, interessante da nossa prova é justamente a gente saber que a nossa prova
discursiva, ela tem caráter eliminatório e ela não vai ser composta por uma prova, como normalmente a gente já esperava, né? Cefaz Bahia foi assim, então uma prova discursiva, um tema só e boa. Ela vai ser composta por 4 questões discursivas, 4 estudos de caso. Então, na verdade, a gente vai ter uma prova composta por 4 questões discursivas. E aí, olha só que é um interessante. O item 8.1 do edital fala assim: as provas escritas, objetiva e a discursiva para o cargo, nas áreas de conhecimento relacionadas ao subitem 3.1, serão realizadas preferencialmente na cidade de Belo Horizonte, e a data inicial era 11 de dezembro, mas foi lá para janeiro, e depois 26 de fevereiro. Então vai ter um mês entre a prova objetiva e a discursiva, segundo o horário de Brasília. E a prova objetiva, olha só, está ali no item 8.1.3. Será no turno da manhã, das 8 às 12h30. Estamos falando de 4 horas e 30 minutos, ou seja, 1 hora e 7,5 minutos por redação, por estudo de caso. Então você vai fazer 4 redações. Vamos lá, pensar juntos aqui. Vocês vão fazer 4 redações e nessas 4 redações, o que vai acontecer? Vocês vão ser cobrados, né, em 1 hora, praticamente 1 hora. Vamos tirar esses 7,5 minutos aí, porque é uma lazerinha, vamos dizer assim, né? Então você tem 4 horas e meia para a prova, você vai ter 4 horas para fazer 4 provas de discursiva, 4 provas de estudo de caso. Mas o estudo de caso, professor, é um pouco diferente da discursiva como a gente conhece, é verdade. Então, na verdade, quando a gente pega o estudo de caso, a gente percebe que, apesar de você ter uma introdução, um meio, uma conclusão, é bem diferente do que a gente está esperando numa discursiva. A gente tem que ser muito mais direto ao foco. Pelo menos é o que aparece claramente nos espelhos de prova da Fundação Getúlio Vargas. Então, se o aluno ficar divagando muito, ou fugir do tema, ou a princípio não apresentar a resposta requerida dentro daquilo que ele vai escrever, ele pode perder todo o ponto. Ele pode ter escrito brilhantemente, ele pode ter uma redação exemplar, pode ter uma letra magnífica, mas ele vai errar a questão. E não vai tirar, às vezes, o mínimo necessário para que todo o outro trabalho que ele fez nas provas objetivas venha, a princípio, gerar frutos. Entendeu? Então, a minha preocupação é bem grande quanto a isso. A gente tem visto isso, né? Na última prova do Cefaz Bahia foi a mesma coisa. O pessoal tinha que citar uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quem não citou perdeu pontos importantíssimos na prova. Tá bom? Então, ele fala então que a gente vai ter aí, ó, 4 provas em 4 horas, 1 hora para cada prova. É bastante coisa para pouco tempo se você não treinar. Professor, eu não treinei discursivo, fui treinar na hora. Meu Deus! Não é verdade? Meu Deus! Veja, estamos falando de uma carreira que o salário inicial é R$ 25.000. Estamos falando de um concurso importantíssimo, com mais de 400 vagas. É um concurso que vai definir a tua vida e você vai deixar um negócio para treinar depois. Vai deixar para treinar em cima da risca. Gente, a gente tem treinado discursiva há mais de 11 anos com o pessoal e a gente vê que às vezes a pessoa tem dificuldade para escrever. Tem dificuldade para colocar no papel as suas ideias. Tem dificuldade para fazer uma letra boa. Às vezes a letra não é entendível. E aí você vai falar, ah, professor, não é possível que os caras vão tirar nota por causa da minha letra ser ruim. Queridos, eu creio até que o avaliador, não é nem má vontade do avaliador, ele não entendeu, como é que ele vai dar nota? Ele não compreendeu o que você escreveu numa determinada palavra, como é que ele vai conseguir aceitar uma nota ali? Eu entendo assim, a política com o avaliador é a política da boa vizinhança. Sabe como é que é? Quanto menos trabalho você der, melhor. Quanto mais clara foi a sua prova, melhor também. Então, o uso de palavras rebuscadas, mas sem sentido, né? Aquela coisa floreada do pavão, mas que não vai direto ao ponto, não adianta. O certo mesmo é você já responder a pergunta inicialmente e depois você discorrer a respeito da sua resposta. Se você tem certeza quanto à sua resposta, faça dessa forma. Seja direto ao ponto. Vá discorrer depois, converse a respeito do tema, fale, mas não fuja da resposta. Não deixa lá para o final. Não deixa ele, a princípio, no meio de um monte de coisa que você escreveu, procurar a sua resposta. Não dá trabalho. Não dê trabalho ao avaliador da GV. É o que eu tenho como primeiro conselho para você. Bom, então a nossa prova discursiva, o item 8.6 do edital, é que fala só sobre a prova discursiva lá da Cefaz Minas Gerais. Será aplicada ao candidato na respectiva área de conhecimento, escolhida por atos da inscrição,
Atendido o critério de classificação, será composta por 4 questões a serem respondidas em até 30 linhas cada, ou seja, são 4 redações, tá certo? E a pontuação das questões já foi estabelecida, são 80 pontos disponíveis. Cada questão discursiva vale, então, 20 pontos. Caso a resposta do candidato, então, aí começa as situações de perda de pontos. Se você ultrapassar o limite máximo de linhas, tudo que você escreveu a mais das 30 linhas não será considerado para efeito da correção. Então, vamos começar aqui a pensar. Professor Tudão, então você está me falando que eu vou, a princípio, receber aquela situação interessantíssima de poder, vamos dizer assim, estar diante de uma circunstância onde eu vou conseguir realmente desenvolver o tema, são 30 linhas, não posso, olha o que eu estou falando, hein, galera, não pode ultrapassar as 30 linhas. Só não pode ultrapassar? Não pode ultrapassar as 30 linhas. Porque o que você for escrever a mais das 30 linhas é como se você tivesse só gastado tempo à toa. É como se nada ali pudesse ser aproveitado. Então, não ultrapasse as 30 linhas, é o conselho que eu dou, inclusive é um conselho que está de acordo com o nosso edital, tá certo? Então, de acordo com o edital, ultrapassar as 30 linhas é morte súbita, tá certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Aí ele fala assim, ó, as questões discursivas versarão sobre temas das áreas afins às áreas de conhecimento escolhida pelo candidato. No caso, por exemplo, da prova discursiva da Cefaz Minas Gerais, vamos pegar a matéria de auditoria e fiscalização, aliás, o conhecimento específico da carreira na auditoria e fiscalização, que é o geralzão. Aí nós temos uma questão que poderia ser de contabilidade, auditoria contábil, contabilidade avançada e custos, estatística, direito tributário 1 e direito tributário 2, que na realidade direito tributário 2 é a legislação, e legislação tributária do Estado de Minas Gerais. Ou seja, eu criei em 2 questões de legislação, só que uma relacionada à Lei Candir, ou às leis complementares, ou até um DIFAL, alguma coisa mais nova da Lei Candir, a Lei Complementar 194/2022, que trata a respeito da situação do ICMS monofásico, no novo ICMS monofásico sobre combustíveis. Então, eu criei em questões assim, mas também pode haver uma questão prática, de uma questão de auditoria, ou envolvendo a contabilidade. E estatística, eu acho que seria aquele que corre por fora. Eu não creio numa questão de estatística para a prova do pessoal da Cefaz Minas Gerais. Não creio. Mas pode ter uma questão em estatística envolvida com, a princípio, auditoria, ou envolvida, por exemplo, com legislação. Nada impossível disso poder acontecer, mas eu acho bem mais raro essa circunstância, tá bom? Achei engraçado esse pedido, o avaliador falando que ia cobrar desta forma. Mas, de qualquer forma, você vê 4 estudos de caso, 5 matérias, tem boas 5, que no final das contas é um pouco mais, porque tem lá a contabilidade de custo, a contabilidade geral, quer dizer, então tem mais coisa avançada de custos, então tem mais coisa do que a gente pudesse ver aqui. O que mais? Aí ele fala também, para quem vai fazer tributação, as matérias estão aqui representadas. Veja que legislação cai também. Para quem vai fazer TI, é a única que não tem na nossa disciplina legislação tributária na prova de TI. Eu sempre brinco que o fiscal de TI tem uma vida mais mansa com a legislação. Mas, no final das contas, lá na frente, na carreira dele, ele continua sendo um fiscal de rendas. Então, pode ser, inclusive, porque alguns cargos é assim, cumpriu lá um determinado pedágio lá em TI, fica lá 10 anos trabalhando com TI, depois ele pode vir para a área da fiscalização, porque ambos são fiscais. Não existe um cargo fiscal TI, fiscal não TI, fiscal TI, fiscal tributário, fiscal administrativo. Não tem, no final das contas é tudo a mesma carreira. Então, o que ele não vai precisar estudar agora, talvez lá dentro ele precise estudar. Vocês entenderam o que eu falei? Mas tudo bem, isso não é o problema principal. Vamos ver detalhes da prova que estão lá nesse item 8.6, que eu acho interessante a gente já conhecer agora. Por exemplo, a avaliação da prova discursiva serão considerados. Primeira coisa que eu acho que bomba, o acerto da resposta. Ou seja, se você tiver uma resposta que for direta ao alvo, você vai ver o espelho de prova da GV nos estudos de caso. E você vai ver que se você for direto ao alvo, você vai conseguir ponto máximo. Ponto máximo. Veja que a quantidade de linhas tem o máximo, mas não tem o mínimo. Às vezes você sendo direto ao alvo e conseguindo, a princípio, ir direto naquilo que ele pediu, e isso, na verdade,
tem tudo a ver com você ir de encontro àquilo que for solicitado na questão. Se você for de encontro àquilo que for, com certeza você vai conseguir bons pontos. Mas se você, a princípio, for prolixo ou não souber aquilo que está sendo pedido, provavelmente você pode se enrolar e não vai conseguir o ponto integral e às vezes não consegue ponto nenhum, como a gente tem visto aí na forma como a banca tem corrigido as provas. Então, essa é a primeira situação. Segunda situação, grau de conhecimento do tema demonstrado pelo candidato. Galera, tem que conhecer o tema e o grau de conhecimento tem a ver com aquilo que você vai escrever. Né? Porque o avaliador não sabe o que está na tua mente, mas sabe o que você colocou no papel. Então, é tão importante a forma como você vai colocar no papel, como a gente vai ver, coerência, fluência, mas é importante também o que você vai colocar no papel. E aí vem uma primeira dica importantíssima, né? Dica assim que eu acho extremamente importante, como você vai ver, nos gabaritos de provas, espelhos de prova e nas correções de prova que a FGV tem mostrado para nós. É bom que o aluno faça um endereçamento da sua resposta, ou seja, qual que é o embasamento doutrinário, qual que é o embasamento jurídico, qual que é o embasamento na Constituição Federal, qual que é o embasamento no Código Tributário Nacional, qual que é o embasamento na lei estadual instituidora do tributo, ou na lei federal instituidora do tributo, ou seja, do regulamento, da onde ele tirou aquela informação. E às vezes o embasamento não precisa ser completo. Se você falar, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, já é uma forma de embasamento, como você vai ver no gabarito oficial da banca na Cefaz Bahia. Ela aceitou isso como só falar isso, querido. Olha só que coisa incrível. Se você tivesse colocado segundo embasamento, segundo jurisprudência do Supremo, já fechou. Não precisava saber qual era o número do recurso extraordinário, qual era o número da suma vinculante. Mas se você souber, você vai perceber que em alguns outros espelhos de prova, a AGV pede, não, eu quero o artigo, ou eu quero pelo menos o dispositivo legal, ou eu quero saber de onde esse aluno tirou essa informação. Você entendeu? Então, se você, por exemplo, tiver uma questão de legislação, seja estadual, seja federal, é muito importante que você saiba, né, pelo menos a numeração da lei instituidora do tributo, ou o número do decreto que aprovou o regulamento, para você poder citar na prova. Você vai ganhar pontos com isso. Não tenha preguiça de fazer isso. Não ache um absurdo o que eu estou te falando, por favor, porque a gente está vendo os espelhos de resposta, os espelhos padrões da prova, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Então, endereçar a resposta, mostrar de onde veio aquele teu conhecimento, é extremamente importante. Não é só mostrar o conhecimento. Às vezes você vai citar literalmente, exatamente o texto do regulamento. Mas se você não falar de acordo com o regulamento do ICMS mineiro aprovado, né, em 2002, ou RICMS/2002, RICMS-MG 2002, caramba, você vai perder pontos à toa, já que você sabia tanto. Você entendeu? Estou entendendo, professor. Então, isso aqui é extremamente importante que você está falando. Exatamente. Fluência e coerência da exposição. Aí não é só o conteúdo. Aí é a forma também. Ter fluência e ter coerência é muito importante. Nós temos visto pessoas escrevendo, a gente está pegando as provas, está vindo até nós, pessoas escrevendo parágrafos longos, sem que haja interrupção do parágrafo. E aí ele começa a falar de um determinado item, ele coloca a resposta do outro item ali também, ele espera que o avaliador entenda aquele bolo, e no final das contas não era necessário fazer parágrafos tão longos. Por que não fazer parágrafos mais curtos e responder cada item num parágrafo? Ou usar, por exemplo, se você acha que um parágrafo está muito longo para responder um item, então você use mais de um parágrafo para um determinado item, mas só pula para o próximo item depois que você acabar, esgotar a resposta daquele item. Não misturar itens, você entende? Eu vejo que a banca está usando o que no estudo de caso? Ela pergunta, não, a alíquota do imposto é essa? E a base de cálculo, qual que é? E o momento faturador, será que é esse? Você vai ter 3 itens para responder. Não responda uma coisa só, tipo assim, o Tudão um dia me falou do aspecto quantitativo, do aspecto objetivo, então agora eu vou falar, vou dar uma aula disso para o avaliador. O avaliador não quer aula, o avaliador quer uma coisa clara, direta, precisa, para você ganhar os pontos. Você vai ver através do espelho de prova. Você faz o que eu estou falando, galera, que você vai ganhar pontos importantíssimos para a sua prova, né?
pontos importantes. Olha o que eu estou falando para vocês. Pontos importantíssimos para a sua prova. Domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. É claro, correção gramatical, muito importante não errar palavras quanto à correção gramatical, quanto à escrita, não errar a sua pontuação, não errar a sua acentuação. Esses 3 pontos, quanto à correção gramatical, são muito importantes. Então, ortografia, pontuação, acentuação, acabam sendo relevantes. E se você tiver alguma dúvida, está achando que aquela palavra não está corretamente escrita, troca por outra que você conhece. E você tem tempo durante a prova para fazer isso. Então, agora é a hora de você acertar esses detalhes. E é muito interessante o uso das preposições, o uso dos conectivos bem empregados, para que, a princípio, a coisa tenha uma coerência, né? Uma fluência, como pede o avaliador. Então, esses tópicos que estão aí na sua telinha são aqueles que o avaliador está esperando da sua prova discursiva. Veja, ele está esperando esses tópicos na sua discursiva. É a GV cobrando vocês. Se você for assertivo na sua resposta, se você demonstrar conteúdo técnico, se você for fluente e coerente, e se você acertar nas suas regras gramaticais aplicáveis, meu querido, é nota 10 para a sua prova de estudo de caso. Então é para agora, é para ontem, é hora de treinar. Deixa eu falar uma coisa para você, vou falar de novo para você. Galera, entra na turma discursiva. Começa a treinar antes. Professor, eu não vou treinar para a discussão de Minas Gerais, porque eu acho que eu não vou precisar fazer isso, porque eu não vou passar na primeira parte. Querido, entra na discursiva e vai treinando, porque vai chegar o concurso da sua vida logo depois. Vai sair você faz Pernambuco, vai sair você faz Mato Grosso, vai sair você faz Rio de Janeiro. O que você está esperando para começar a estudar? Porque as bancas CESP, FCC e FGV estão cobrando discursiva. Então não tem como fugir, né? Ah, professor, mas eu gosto de fazer discursiva com a professora ou com o professor tal. Beleza, faz. Mas o importante é fazer. Entendeu? Precisa fazer com tudão. Na verdade, comigo, o que eu acho que a princípio tem um diferencial? É porque eu estou preocupado com o estudo de caso, com o conteúdo técnico, com a novidade que possa cair na prova. Que eu sei que tem muitos bons professores de ensinar para você técnicas de redação. Acho excelente que você treine técnicas de redação. Mas na hora de escrever sobre estudo de caso, veja, eu não estou querendo que você floreie o pavão. Eu estou querendo que você vá direto ao ponto. Eu estou querendo que você, a princípio, apresente a sua resposta com coerência, com fluência, mas ao mesmo tempo com regras gramaticais corretas, com a língua portuguesa escorreita, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que o que vai valer lá é se você for, né, como flecha que acerta o alvo. O aluno aqui, na nossa discussão, tem que ser como flecha que acerta o alvo. Você gostou do barulhinho? Então é assim, meu querido. Eu estou querendo mesmo pegar e botar você para dentro. A nota será prejudicada proporcionalmente. Então eles vão tirar pontos quando? Caso ocorra abordagem tangencial. O camarada ele fica enrolando e não vai direto ao ponto. O que é uma abordagem tangencial, meu querido? O que você acha que é uma abordagem tangencial? O cara fica enrolando. Enrolando. Fica rodeando. Ele não sabe se é certo ou errado. O que ele fala? Ah, mas poderia ser certo. Ah, mas poderia ser errado. Ah, ele só não fala que não sei, para poder não pegar mal. Mas abordagem tangencial, o avaliador já está falando, ó. Abordagem parcial ou diluída em meio a divagações. Meu Deus, quer coisa mais clara? Né? Diluído em meio a divagações. Você vai devagar sobre o tema. O camarada fala ali a respeito se há ou não incidência do IPI, por exemplo, naquela operação, e você vai devagar a respeito do IPI. Vai falar todas as regras condicionais a respeito do IPI, toda a situação relacionada ao fatiador do IPI. Isso é divagação. Ele está perguntando se naquela situação prática incide. É tão interessante que às vezes a gente pergunta uma coisa e o aluno responde completamente diferente daquilo que você perguntou. Porque ele tem uma coisa na cabeça, tipo assim, se me perguntarem de IPI, eu vou falar tudão que eu sei de IPI. E isso não dá ponto na questão. O conhecimento técnico tem a ver com a resposta. Você pode realmente citar o imposto sobre produtos industrializados, pode citar que está previsto no artigo 153 da Constituição Federal, pode citar que ele a princípio, são o que nós chamamos os prolegômenos, né? São assim, aquela coisa inicial que você vai falar a respeito de determinado tema.
Mas isso é só o começo. Depois você tem que ir na direção certa, na direção da resposta. Porque se ficar divagando, vai haver perda de ponto. Colagem de textos e ou questões apresentadas na prova. Meu Deus, o avaliador já sabe que às vezes você pega alguma coisa que está lá na questão e traz para a tua prova discursiva achando que aquilo vai matar a questão. Se ele perceber que simplesmente você copiou e colou e a princípio não tem nada a ver com nada, você vai estar fora, né? Vai perder pontos na prova. Então, aqui está a perda de pontos. Esse item aqui é muito importante, tá? O 8.6.3.1 do edital. Bom, aí ele continua falando. A sua prova discursiva deverá ser manuscrita de forma legível, sendo obrigatório o uso de caneta azul ou preta, o pessoal nunca lê essa parte do edital, fabricada em material transparente para que não tenha nenhuma cola dentro do conteúdo lá da caneta. A resposta definitiva deverá ser obrigatoriamente transcrita para a folha de texto definitiva, ou seja, você vai ter uma folha de rascunho e uma folha de texto definitivo. O que vai estar na folha de rascunho não é aquilo que vai fazer você passar. O que vai estar na folha de escritos definitivos, aí sim, aí vai ser aquilo que vai fazer você passar. Então toma cuidado. Na avaliação da prova discursiva, o único documento válido são folhas de texto definitivos, como eu falei. Os espaços para rascunho no caderno de questões são de preenchimento facultativo, não valem para avaliação. Então você pode fazer, olha só que coisa, uma excelente, como é que se diz? Você usou a folha de rascunho, um excelente rascunho, tá? Nota 10, mas se você não passar aquilo a tempo, né, com uma letra boa, para a folha de texto definitivo, não tem validade nenhuma, tá? O rascunho só tem validade para você organizar as ideias. Agora, o que vai valer mesmo é o que está na folha de texto definitivo. E você tem que controlar o seu tempo para fazer isso. Imagina, 1 hora por questão. Se você fizer o rascunho em 30 minutos, você tem que fazer o restante, né, passar direitinho para a folha de resposta em 30 minutos. É pouco tempo. Na correção da prova escrita discursiva, somente será considerado o texto transcrito na folha de texto definitivo, como a gente tinha falado antes. A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser nem assinada, nem rubricada, nem conter qualquer marca que identifique o candidato, sob pena de anulação e automática eliminação deste concurso público. Ou seja, as provas serão corrigidas de forma que os alunos não são reconhecidos nem por número, nem pela somente a letra, né? Mas a letra, no final das contas, o avaliador não vai conhecer você pela letra. Ele conheceria você pela sua rubrica, conheceria você pelo seu nome. Então, ele tem que ficar uma coisa totalmente impessoal. Ele tem que ver só o conteúdo. Que o avaliador tenha... sabe como a gente tira uma selfie, a gente está feliz, está num lugar legal? Que a sua letra seja assim, como se você estivesse feliz num lugar legal. Que aquele dia maravilhoso e abençoado, você chegue lá e faça uma letra boa nessa prova. Você detone na letra. Sabe? Deixar uma letra muito clara, muito bacana, que o cara olha assim, pô, o cara escreveu aqui... Eu já vi provas que são maravilhosas você corrigir. Por quê? Porque a letra é tão caprichada, tão assim, elogioso, que mesmo que a pessoa esteja errado alguma coisa, você ainda olha com carinho. Olha só que coisa, hein? E eu não sou nem um avaliador oficial. Imagina um avaliador oficial que tem que pegar 200, 300, 400, 500 provas para corrigir, né? E aí ele tem aquela coisa assim, tipo, qual que é o pensamento do avaliador original? Ele pensa assim, ó, todo mundo começa com 10, eu vou tirando ponto. Então, qualquer coisa que ele olhar numa prova, ele vai tirando ponto. Só que quando ele vê uma prova que ele não consegue nem entender a letra, como que é a chance dele ficar tirando ponto? Né? Não entendi o que o cara falou, não entendi o que o cara falou, não entendi o que o cara falou. É grande chance de você perder pontos importantíssimos, mesmo você sabendo a matéria. Então, o capricho aí é muito importante. Isso é treinado. Na transcrição do texto da prova discursiva escrita para o respectivo espaço da prova de texto, a folha de texto definitivo, essa transcrição será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá, então, proceder em conformidade com as instruções contidas deste edital e ou no caderno de questões, com exceção de casos previstos em item 7. Então, na verdade, você, como candidato, tem toda a responsabilidade por aquilo que você vai fazer na prova. E outra, não haverá substituição da folha de texto definitivo. Professor, eu fiz uma coisa, uma besteira na minha prova, né? Entornei café. Quem mandou você tomar café no meio da prova?
tornei café na minha prova discursiva, pedi uma outra folha de resposta, o cara não quis me dar, mas você também esqueceu de ler o edital. O edital fala que ele não vai poder te entregar outra folha. Não vai. Então você vai ficar sem prova. Você entendeu? Por causa de um café, você ficou sem prova. Então, presta atenção. Eu, por exemplo, não gosto de levar alimento para a prova, nem água, porque eu deixo assim para o lado. Eu fico preocupado de eu fazer alguma besteira na prova, sabe? Eu testo a borracha antes, às vezes, quando é possível usar borracha, né? Por quê? Porque às vezes é aquela borracha que mancha, você caga a prova toda, desculpa o termo, mas é assim, fica aquela coisa toda borrocada. Não dá certo, tem que fazer uma coisa assim, tem que ser um material assim. Você é um candidato profissional, então teu material tem que ser profissa, tem que ser uma coisa boa, caneta que não borra, né? Lápis que não borra, borracha que não borra, nada que possa prejudicar a tua prova, né? Mas isso é uma questão de profissionalismo, quer dizer, o candidato profissional, tá certo? Não haverá arredondamento da nota final. Então, se você não tirar o tal do 48 pontos em 80, que é a nota 6, você está fora. Serão desprezadas as frações inferiores ao centésimo. Então, você tem uma nota mínima, que está aqui, ó. Somente terá a sua prova discursiva corrigida o candidato que atender requisitos. Então, tem lá o número de pessoas que vão ter a sua prova discursiva. Todos vão fazer a discursiva, né, que a princípio atender os requisitos. Aí ele fala assim, ó, será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver, no mínimo, 48 pontos. 48 em 80 é a mesma coisa que você divide por 8 ali, né? 6 em 10, ou seja, nota 6. Agora, o que é nota 6 com cada questão valendo 20 pontos? Nota 6 é dois acertos e metade de uma questão, que é uma nota alta, né? Parece não, mas você tirar nota 6 é uma nota alta. Ou seja, principalmente se o avaliador for bem restrito, bem rigoroso, você vai perceber que às vezes o detalhe da questão é justamente uma coisa que você teria que ter alcançado aquele detalhe. Então, gerou uma circunstância que o avaliador pode cobrar detalhes que normalmente você não está acostumado a estudar. Tipo, número de recursos extraordinários, número de súmula vinculante, entendeu? Então, às vezes você vai falar assim, professor, mas ele não vai cobrar nesse nível de detalhe. Mas é o que está sendo cobrado. Então, se eu falar para você, não, nem preste atenção nisso, para tudo. Eu não estou sendo coerente com aquilo que eu estou vendo. Tá certo? Agora, onde eu posso perder? Pronto, olha só. O item 8.6.12 é extremamente importante, porque aqui estão os pontos a serem perdidos, infelizmente. O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0, no caso de não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado. Meu Deus, professor! Então, se eu fugir do tema, 0. Se eu não atender o conteúdo, 0. Se a minha letra for ilegível, o cara não consegue ler, 0. Se eu grafar por outro meio que não determinado no edital, ou seja, não usar caneta nem azul nem preta, 0. Se eu apresentar acentuada desestruturação na organização do meu texto, 0. Se eu xingar todo mundo ou atentar contra o pudor, 0. Se eu redigir a lápis, 0. Se a tinta for diferente da azul ou preta, 0. Se eu não apresentar as questões redigidas na folha de texto definitivos ou entregá-las em branco, não apresentei as questões redigidas na folha de texto definitivo, ou seja, não apresentei nada escrito na folha de texto definitivo, ou entregar totalmente em branco, 0 também. Então, preste atenção. Aqui estão os detalhes da tua prova de tomar 0. Então, parece muito simples, mas a GV é bem detalhista e ela é bem exigente naquilo que ela espera da prova do aluno. Então, prova limpa, prova a caneta azul ou preta, prova redigida com uma forma estrutural completa, prova que a princípio seja com uma letra legível, veja que fica claro que o avaliador aqui está esperando algo de você, né? E você tem que estar disposto a entregar. Quer dizer, então tem que fazer a prova com rapidez e tem que ser com uma qualidade que deve ser treinada antes. O resultado preliminar da prova de escrita discursiva será divulgado no endereço eletrônico, né? conhecimento.gv.br e assim por diante. O resultado final da prova discursiva será divulgado após análise dos eventuais recursos em forma prevista no edital. As questões das provas objetivas e discursivas serão elaboradas com base nos conteúdos programáticos que estão em anexo.
A nota fiscal, a nota final que o candidato vai ter vai ser a soma das notas obtidas pela escrita objetiva 1 e 2 e pela prova escrita discursiva. Olha que coisa, né? Quer dizer, então a discursiva é tão importante que ela vai ser caráter eliminatório. Dessa vez não tem jeito, né? Ela vai, além de participar em poder subir a tua média, você entrar para dentro dos 431 aprovados, ela pode tirar você do certame, como acontece, infelizmente, em algumas provas discursivas. Então, a gente precisa estar dentro daqueles que vão ser, né, os aprovados. Por exemplo, só deu um exemplo aqui, ó, no item 11.1.1, para você ver a importância da discursiva nessa prova da Cefaz, a auditoria e fiscalização. Veja, primeiro critério para você fazer o desempate é ter idade igual ou superior a 60 anos, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso. E o segundo critério é obter maior nota na prova discursiva. Então, de cara, a gente já percebe que a nota na prova discursiva é muito importante para que você seja, a princípio, aprovado. Tanto é que ela é o primeiro critério de desempate depois do critério etário, que nada mais justo, a pessoa mais velha poder entrar na frente e depois entrar você. Quer dizer, muito importante. A prova... Agora, deixa eu pegar um exemplo. Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou pegar o exemplo da última prova que a GV fez na área fiscal. Exemplo da Cefaz Bahia. Tá bom? Que a gente trabalhou com uma turma discursiva feroz, fera, e essa prova discursiva foi muito importante, então a gente vai trabalhar com essa, né, com essa situação, tá bom? Vamos lá? Vamos ver como é que foi na discursiva da Cefaz Bahia. Essa prova, então, a prova discursiva da Cefaz Bahia pode ser muito parecida com a Cefaz, aliás, com a Receita Federal do Brasil. Foi só uma questão. Uma questão. Em vez de 4 estudos de caso, como é a Cefaz Minas Gerais, Cefaz Bahia foi uma questão discursiva versando sobre o conteúdo específico de acordo com a área escolhida. Aí veja de novo, olha só o que pediu a GV. Da mesma forma como pediu a GV na prova da Cefaz Minas Gerais. Na avaliação da discursiva será considerado o grau de conhecimento sobre o tema demonstrado pelo candidato, bem como a fluência e a coerência da exposição. A prova discursiva terá um valor de 0 a 25 pontos. A gente tem 20 pontos em cada estudo de caso. Será considerado habilitado na discursiva lá da Bahia aquele que tiver nota igual ou superior a 3, ou seja, tinha que ter metade mais 1. Será eliminado do concurso o candidato que na discursiva deixar de entregá-la dentro do prazo fixado para a sua realização ou tiver nota inferior a 13. Então, na idade, a discursiva lá na Bahia foi bem assim específica, né? Uma questão só discursiva para você, a princípio, mostrar o seu conhecimento técnico, matar a questão, né? Detonar a questão, usar lá, né, a quantidade de linhas disponíveis, fazer a prova discursiva, esclarecer lá sobre determinado tema, mas o importante mesmo é ver que o tema foi totalmente voltado para a legislação e você vai ver como é que foi, a princípio, atribuído pontos à questão. Isso eu acho muito importante. Vamos ver? Considero que foram realizadas operações interestaduais que destinaram mercadorias a consumidor final localizado no estado da Bahia. Então, são saídas interestaduais entrando no território da Bahia para consumo final. Aí, uma sociedade empresária X é destinatária final de uma operação com mercadorias, é contribuinte do ICMS e ela é do Simples Nacional. O estado da Bahia realizou, então, a cobrança do DIFAL, o diferencial de alíquotas do ICMS, por meio de uma lavratura de um auto de infração. Por discordar da cobrança, a sociedade empresária X ofereceu uma impugnação do auto de infração para a JJF, que é a Junta de Julgamento Fiscal lá do CONCEF, lá da Bahia, que é o Conselho da Fazenda Estadual. A Junta manteve o auto de infração nos termos da decisão do STF, que analisou a constitucionalidade da cobrança do DIFAL nas operações como as realizadas pela sociedade empresária X. Aí vem a pergunta. E vem as perguntas. E é importante que você veja as perguntas. 3 perguntas. Primeira pergunta muito clara. Em que consiste o diferencial de alíquota? Então, você vai ter que explicar o que é o diferencial de alíquota. Você pode explorar que o diferencial de alíquota nada mais é que uma equiparação de carga tributária. Você pode explorar que o diferencial de alíquota é a cobrança da diferença de alíquotas entre a alíquota interna do estado de consumo e a alíquota interestadual, que é cobrada, por exemplo, por um consumidor final contribuinte do imposto no estado. Você pode até... né, ele só falou isso. O que é diferencial de alíquotas? Ele não quer que você desenvolva por que a microempresa tem que pagar o diferencial de alíquota ainda.
Ainda. Então, você matar essa questão é você ir direto ao ponto, que é um diferencial de alíquotas. Tudo bem? Ah, professor, então tá bom. Apresente agora a decisão. Olha só a pergunta da prova, queridos. Olha só a pergunta da prova, que se você não tem que conhecer, né, a jurisprudência do Supremo sobre o tema. Apresente a decisão do STF sobre o tema e indique os argumentos que a embasaram. Indique os argumentos que a embasaram. Meu Deus, professor, então, na verdade, eu precisaria conhecer a decisão do Supremo ao ponto de saber o que embasou aquela decisão. E eu perderia pontos se eu não falasse sobre isso. Verdadeiro. E depois ainda teria que entrar no PAT, ou processo administrativo tributário. Caso a sociedade empresária decida recorrer da forma administrativa da decisão de primeira instância, ou seja, ela perdeu na primeira instância, né, a junta de julgamento julgou contra ela tem recurso cabível? Aí você teria que falar, opa, o recurso voluntário. Qual que é o prazo? O prazo aqui na Bahia é 10 dias. Qual que é o competente para julgar? Aí você teria que falar o próprio CONCEF. Então, na verdade, você precisaria ter um desenvolvimento. Mas veja, a grande questão aqui que poderia tirar muitos pontos da galera é justamente, você conhece a jurisprudência? Né? Existe jurisprudência a respeito da microempresa pagar de forma interestadual o diferencial de alíquota. Você conhece ela? E o que embasou você ter ela? Aí você fala assim, professor, e agora, hein? Será que eu saberia matar essa questão? Então vamos lá ver o espelho de prova para a gente poder ver a correção? Então a correção dessa prova ele ia dar 5 pontos para quem respondesse. São 25, né, na questão. Então 5 pontos seriam respondidos, olha, diferencial de alíquota é o recolhimento pelo Estado destino da diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna. Olha só que coisa, né? Resumidíssimo, 5 pontos você ganharia se você tivesse escrito isso. Agora, 4 pontos você ganharia se você falasse assim, ó, o Supremo Tribunal Federal, olha, ele não está falando qual que é o recurso extraordinário. O STF decidiu, em sede de repercussão geral, também não está falando o número da matéria, pela constitucionalidade da imposição tributária do DIFAL, pelo Estado destino, na entrada de mercadoria em seu território, devido por uma sociedade empresária optante do Simples Nacional. Se você falasse a respeito desse julgado, você ia ganhar mais 4 pontos. Aí ele fala assim, mas o que faz com que esse julgado seja válido? Aí ele fala assim, ó, a Lei Complementar Federal, que é a Lei Geral, 123, no seu artigo 13, inciso 13, aí ela fala, aí claro, talvez você não soubesse o artigo 13, inciso 13, mas se você já citasse a Lei Complementar Federal 123/2006, duvido que o avaliador não te desse ponto nesse item 3.1. Autoriza a cobrança do DIFAL no caso das empresas optantes pelo Simples Nacional, por fora do Simples, porque esse inciso 13 é justamente as exceções que não são pagas por dentro do Simples, e sim por fora. E veja, olha só que também o julgado do Supremo declarou, não ofende o princípio da não cumulatividade a vedação à utilização de créditos relativos ao ICMS quando a empresa é abrangida pelo Simples Nacional. Se você citasse isso, você ainda ganhava mais pontos na história do DIFAL. Veja, o item ainda continua para você ganhar mais pontos. Respeito ao ideal regulatório do tratamento favorecido das microempresas e EPPs do Simples Nacional, a exigência do DIFAL nas operações interestaduais, sendo facultativa a opção pelo Simples, ou seja, a microempresa pode ou não optar pelo Simples Nacional. Uau, professor. Então, na verdade, para eu ganhar o ponto integral nesse item, eu teria que citar muita coisa. Não somente dizer que segundo o Supremo Tribunal Federal. Teria que ter citado, olha só que interessante, teria que ter citado segundo o Supremo, teria que ter citado a Lei Complementar 123 e ainda teria que ter falado algumas coisas, eu teria que conhecer o julgado para ganhar ponto integral. Senão você ganharia metade dos pontos. Ou menos até. Tudo bem? Está entendendo como é que é importante você ver o espelho de prova, o jeitão de prova, para você poder matar? Eu estou completando o material agora, né? Com mais de 100 questões da Fundação Getúlio Vargas, de discursiva, todas com o espelho de correção. E também, nós temos também, no total, acho que vai dar umas 500, mais de 550 questões discursivas de direito tributário. Vai ser o material mais completo que nós temos hoje no mercado, né? Tem que ser um precinho legal, porque você é um estudante, você está aí ralando pra caramba, mas também vai ser um preço bacana para você poder pegar esse material e destroçar a discursiva. Não todas vão estar com um espelho de correção, mas a gente vai ter aí, pelo menos as da GV, praticamente todas vão estar com espelho de correção, e isso vai ajudar muitos alunos que querem fazer o concurso agora, né? Esse concurso aí,
seja da Receita Federal, seja da FGV, já que seja da Cefaz Minas Gerais, já que foi a GV que foi escolhida para poder fazer a prova de vocês. Aí a terceira pergunta, né? Qual recurso que é devido? Recurso voluntário. Qual o prazo? 10 dias. Para onde? Para a Câmara do Concerf. Então, essa parte era uma parte também que o candidato que soubesse um pouquinho de processo administrativo tributário, no estado da Bahia, conseguiria matar. Então, isso foi mais fácil para o aluno. Então, saber o que era diferencial de alíquota, legal. Saber o que era, o que fazer quando o contribuinte perde na primeira instância, legal. O prazo, talvez fosse uma decoreba que ele talvez não soubesse de cabeça, até que o prazo era diferente no estado da Bahia, é diferente de outros estados. É só de 10 dias. Normalmente o prazo é de 30, no máximo ou no mínimo 15, mas aqui é 10. Então, na verdade, teve pegadinha aqui. Agora, o julgado do Supremo foi a grande surpresa da questão. A gente tratou disso, de FALB, empresas, saídas interestaduais, dentro do nosso curso e vamos tratar de novo. Né? Dentro da Cefaz Minas Gerais, o pessoal que está treinando, vai ter questãozinha bem completa. Né? Vocês vão ver o que é completo, meu querido. E aí você se vira para poder escrever, porque você vai treinar comigo para a prova. Tudo bem? Professor Tudão, cada enxadada uma minhoca, professor. Só quero passar nesse certame, então a gente está aqui para ajudar vocês. Bom, fechou aqui? Então faz uma outra questão comigo, ó. Essa caiu recente, ó, também, né? A Sociedade Empresária Indústria Metalúrgica ABC Limitada formulou uma consulta ao Fisco Federal pela interpretação da legislação tributária federal, perguntando se era possível se creditar de IPI relativamente à entrada de insumos quando sujeitos à alíquota zero necessários ao seu processo produtivo. Na pendência desse processo administrativo de consulta, a referida sociedade empresária continuou realizando tal creditamento. A decisão de primeira instância da consulta foi favorável, declarando que possuía sim o direito a tal creditamento. E aí você tem que falar, diante desse cenário, responda os itens a seguir. É devido creditamento quando o insumo tem alíquota zero, de IPI nesse caso? Caberia alguma medida dentro desse mesmo processo administrativo fiscal que a administração revertesse a decisão de primeira instância que foi favorável ao consulente? Veja que a GV muda, né, uma parte da disciplina, mas ela continua perguntando as mesmas coisas, seja na esfera federal, seja na esfera estadual. Queridos, jeitão GV, né? Estudo de caso. Essa prova caiu em prova recente. Então, quer dizer, é o jeito dela. Né? Vamos ver o espelho de prova dela? Vamos lá. Primeiro, pode o fisco, a princípio, eivar, tirar, né, glosar esse crédito de IPI porque ele encontra uma situação irregular? Pode e deve, professor, porque o crédito de IPI para insumos com alíquota zero, súmula vinculante nele. Né? O Supremo Tribunal Federal diz que não dá direito a crédito. Súmula vinculante 48, cai na prova de vocês, ó. Perdão, 58. Não, nos termos da súmula vinculante 58, ó, súmula vinculante 58, inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos ou sujeitos a alíquota zero ou não tributários, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. A lógica está em que, se nada foi pago, nada há para ser creditado ou compensado. E aí, quando ele fala assim, ó, pode, né, dentro da esfera administrativa, a própria Receita Federal, a princípio, ir contra o julgamento de primeira instância, olha só, sim, caberia. Veja como é que ele é direto, ó. Ó a resposta aqui da primeira, ó, não. A resposta da segunda, ó, sim. Queridos, por que você vai fazer diferente do espelho de prova? Agora me diga. Porque eu sou teimoso, professor. Porque eu quero demonstrar que eu sei muito de redação. Calma, para de bobeira. Seja humilde nessa prova. Faz aquilo que está pedindo. Faz o caminho das pedras. Não vai tentar fazer uma coisa exorbitante. Uma coisa que, a princípio, dificulte o trabalho do avaliador. Se você falar um monte de coisa e lá no final, no último parágrafo, na última linha, você vai lá nas 30 linhas, você fez o avaliador descansar para poder achar a sua resposta. Você vai falar, então, finalmente, é um sim, faz a casamento, né? Sim ou não? Você quer casar? Não. Sim. Aí, pô, você está dando só trabalho. Você está dando trabalho. Tem que falar isso olhando nos teus olhos. Você está dando trabalho para o avaliador. Não é para dar trabalho. Então, a administração pode, deve rever, anular de ofício seus próprios atos com derivados de vício de legalidade. No caso, houve uma violação da súmula vinculante. Ou seja, quando a consulta tributária respondeu a favor, né, de que o cara teria direito ao creditamento, ela estava indo contra uma súmula vinculante. Então, houve um vício de legalidade no próprio ato da administração ao dar o parecer positivo.
Então, o que cabe ao fisco? O fisco faz um recurso que é um recurso chamado de recurso obrigatório. Ele mesmo recorre da autoridade julgadora de primeira instância, de acordo, inclusive, com o decreto que trata de processo administrativo tributário em todo o país, que é o decreto 70.235 de 1972. Ele estabelece as regras de processo administrativo tributário em todo o país. Aí veja só, ele endereça a resposta, dizendo para você citar o artigo do decreto, ou com base em representação formulada por qualquer servidor da administração tributária, apontando divergência entre a solução da consulta e a súmula vinculante, de acordo também com outro artigo da lei, a princípio, que trata de normas gerais a respeito, né, dos tributos federais, a 9.430/96, ou ainda ele cita outro artigo, Meu Deus, professor! O cara quer que eu saiba os artigos de cor. O cara é a banca é a tua avaliadora. Eu estou te mostrando antes para depois você não ficar lá desesperado. É claro que eu vou pegar aqui com você, pegar na tua mão e falar assim, ó, vamos falar de alguns artiguinhos que tem grande chance de cair na provinha. Vamos pegar um resuminho deles para você poder olhar na hora que você estiver entrando para fazer essa prova de discussão, dá uma olhadinha na última vez, pensa um pouquinho, ó, vai, caramba, pode ser que caia isso aqui, pode ser que... Por quê? Porque o meu querido candidato a concurso público vai detonar nessa prova. Então, ó, tudão, tem coisa nova para você. Turma discursiva, você faz Minas Gerais, está rolando, já está em andamento. Turma discursiva, você faz Receita Federal, já apresentamos o primeiro, já está com o primeiro tema lá e é para vocês resolverem. Tudo bem? Então, já tá, os professores já estão esperando a prova resolvida de vocês para eles corrigirem. Então, chega mais. Professor, você vai lançar, então, um material de discursivas de mais de 500 questões discursivas, isso? Isso é um material para vocês consultarem. Então, na idade, vai ser um material vendido à parte e é um material que vai ser um precinho legal para vocês consultarem. Eu sei que tem material no mercado aí e tudo, mas eu sei também que a gente tem uma resolução com mais de 150 questões da prova da GV. Quem sabe algumas provas inéditas formuladas pelo professor também eu não coloco no meu material. Então, coisa bacana para vocês, tá bom? Desejo a vocês, eu queria ter feito essa aula ao vivo, mas infelizmente não deu. Quero desejar a vocês um excelente dia, um excelente final de trabalho aí, na sua preparação ou começo de trabalho, dependendo da hora que você vai ver. Amanhã, dia 9 de setembro, é o meu aniversário, então eu quero celebrar, humildemente agradecer ao Senhor por esse dia, porque Ele me colocou no mundo nesse dia, e eu amo esse dia, e obrigado, meu Deus, porque é um dia para a gente celebrar, não é verdade? Fiquem com Deus, bons estudos, um forte abraço do Tudão para cada um de vocês e até a próxima.